Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um aulão, sabadão aqui, a gente estudando, se preparando aí para a carreira pública. Parabéns por quem está aqui hoje comigo nessa jornada. É isso aí, somos concurseiros e a gente tem que correr atrás. Eu sou a professora Daniela Corrêa, muitos já me conhecem aí de outras aulas, de outros preparatórios. É um prazer para mim estar aqui com vocês para a gente falar de um tema extremamente importante, que são o quê? Questões discursivas de provas de concurso públicos. Saiu o pré-edital, vocês viram aí que no pré-edital coloca prova de múltipla escolha e prova discursiva. Então, qual que foi minha motivação de ofertar hoje para vocês essa aula? Muitos questionamentos. Professor, mas como é uma prova discursiva? Prova discursiva é o mesmo que uma redação? Então, vai cair a redação na prova? Não, gente. Prova discursiva é um outro processo e a gente vai trabalhar aqui a aula toda para falar sobre isso. Então, a gente vai começar falando o que é uma prova discursiva, quais são os modelos de provas discursivas que podem cair, que são cobrados. Nós vamos ali falar também sobre recursos. Então, se você achar que sua nota foi injusta na prova discursiva, como é a correção dela pela banca e como que você faz recursos. Vou trazer para vocês provas que já foram aplicadas, para que a gente tenha uma noção de como que é feita a cobrança em cada modelo, em cada banca. E vou trazer aqui, ao final dessa aula, duas questões para a gente resolver juntos de prova discursiva sobre os SUAS, que é o que vai cair no nosso certame, aí, no nosso concurso, vai ser sobre os SUAS. Então, vem comigo aí nessa tarde para a gente falar. Vocês têm o chat, vão interagindo comigo. Eu tenho a tela do chat aqui do meu ladinho. Então, vocês vão conversando, apontamentos, sugestões, perguntas. Pode me mandar aqui via chat, que eu vou conversando com vocês, tá bom? Já começamos aqui. Boa tarde, Cláudia, Maria Carvalho, Adriana. Sejam bem-vindos aí, quem já está entrando aí no chat para a gente começar. Tá ok? Então, falando sobre mim, para quem não me conhece, eu sou professora de cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios, sou servidora pública também, passei em primeiro lugar em um concurso público, hoje eu coordeno um CRAS, estou enquanto coordenadora, tenho as minhas especializações e estudo sempre. O que a gente tem mais ainda que nos dá essa afinidade é essa questão da gente vencer e almejar uma carreira pública, tá? Falando aqui sobre o ideal, nós temos o curso completo, a gente tem aulões, dia 4, sábado retrasado, eu dei uma aula sobre o SUAS em Belo Horizonte, e hoje eu estou dando esse aulão aqui, mas nós temos o curso preparatório do ideal para assistentes sociais e psicólogos, conteúdo sobre o SUAS, que é o que está ainda colocado ali no pré-edital. Então, esse aqui é o corpo docente. Algumas professoras se apresentaram na aula do dia 4, a professora Márcia Mansur, psicóloga, professora Mônica Branches, assistente social, professora Luanda Queiroga, que também é psicóloga, professora Cláudia Silva, assistente social, professora Natália Collen, psicóloga, e eu, Daniela Corrêa, assistente social. Nós fazemos aí o sexteto do curso, as 6 professoras que estão à frente aí, nossas aulas já estão disponibilizadas lá. Quem fizer a matrícula já começa a ter conteúdo para estudar e as transmissões ao vivo a partir do dia 22 de janeiro. E está ficando muito bom, o curso está excelente. Então, faço o convite para todo mundo se matricular também e não perder tempo para começar a estudar agora. Vamos partir para a prova, pessoal? Aqui, bacana. A Caroline pergunta, os slides da aula vão estar disponíveis? Já está lá, viu, Caroline? Já está postado lá na área do aluno. Quando vocês fazem a matrícula, nesse botãozinho que vocês ligam para a live, vai estar lá, materiais do curso. Uma pastinha amarela. Nela já estão os slides lá colocados para vocês. Podem baixar, imprimir, guardar, tá? Para estudar também. Então, vamos lá, gente. Vou trazer aqui
essa segunda etapa, a primeira etapa da prova, vai ser de múltipla escolha. E a segunda etapa é uma prova discursiva para ambos os cargos, serviço social e psicologia, né, como técnico aí, como analista, aliás, de políticas públicas. Então, qual que vai ser a temática da prova discursiva que o pré-edital já nos traz? Proteção social, e aí, quem assistiu a aula do dia 4 comigo, aprofundou no SUAS de Belo Horizonte. Eu destrinchei o SUAS todinho, falei das proteções sociais, CRAS, CREAS, alta complexidade com os abrigos, família acolhedora. Então, tem lá no YouTube do Grupo Ideal, que é Grupo Ideal Concursos, tem a aula lá publicada. Quem não assistiu a aula do dia 4, acessa o YouTube do Grupo Ideal para ter acesso a essa aula do dia 4, tá? Ela é extremamente importante, os alunos gostaram demais, porque eu destrinchei o SUAS aqui de Belo Horizonte. Quantos CRAS Belo Horizonte tem? Quais são os papéis desempenhados pelo CRAS dentro da proteção social básica? E o CREAS, quais são as competências do CREAS? Falei da alta complexidade, a gente falou muito dos programas, dos projetos que também Belo Horizonte tem dentro ali do SUAS de BH. Então, fica a dica aí, Grupo Ideal Concursos, acessa lá o YouTube que vocês vão encontrar a minha aula, tá? São 3 horas de aula, vocês vão encontrar a minha aula lá. Então, gente, qual que é a temática da prova discursiva? Proteção social, gestão, provimento e controle social no SUAS. Percebam que a prova discursiva, o tema central dela é o SUAS. E dentro do SUAS, destrinchou proteção social, como que é a gestão também do SUAS, provimento e controle social. E serão o quê? 3 questões. Eu tenho aqui 3 temas, então possivelmente é o quê? Uma questão para cada tema. Uma questão para proteção social no SUAS, uma questão para gestão do SUAS e uma questão para provimento e controle social no SUAS. O nosso cursinho que está aberto, as inscrições, as professoras vão aprofundar em todas essas temáticas aqui. Ao mesmo tempo que ele dá subsídio para vocês fazerem a prova de múltipla escolha, ele também prepara para a prova dissertativa, tá? Mas e aí, só olhar aqui se tem alguma questão no chat. Bacana. Maria, o pessoal aqui do Ideal vai fazer o contato com você e vai te passar os valores, link de inscrição. Está lá no site do Ideal, Política de Assistência Social, idealprepara.com.br, tá? Mas aí eu vou pedir também o pessoal para te passar essas informações. Qualquer coisa, você me manda uma mensagem que eu também converso com você. Aqui está meu Instagram, Daniela_Correia01. E aí eu passo também meu celular, eu não tenho nenhuma restrição de passar meu celular para vocês conversarem direto comigo, não, tá? Então, vamos lá. O que é uma prova discursiva? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender para fazer a prova, o que é uma prova discursiva? Gente, uma prova discursiva, ela é uma prova com questões abertas, né? Então, ela vai estar ali com um enunciado e vocês têm que se posicionar, têm que escrever a respeito de um tema ou de uma situação que vai ser apresentado ali pela banca examinadora e vai ter uma quantidade pré-definida de linhas. Então, pode ser 20 linhas, 15 linhas, 10 linhas. Ah, é uma redação? Ela é uma questão discursiva. Vai ter uma redação a partir do momento que você escreve o texto. Mas o objetivo é você discursar, falar sobre aquele tema que está colocando ali, se posicionando sobre ele. Eu vou dando outros exemplos que vocês vão compreender melhor, tá? Não fiquem preocupados. Ah, mas eu não compreendi muito bem agora. Cada slide eu vou falando um pouco mais para que vocês possam entender como é essa prova discursiva. Então, bacana, é isso mesmo, Betânia, que ela coloca aqui que os CRAS têm muitas características dos NASFs em BH. Sandra, bacana também. Bacana. Então, vamos lá.
Questões discursivas. Então, não seria uma simples redação, vocês têm que se posicionar. É um conteúdo, é um tema que vocês já vão conhecer, já vão dominar, e eles vão colocar ali para vocês discorrerem sobre. Ele é mais criterioso, a avaliação, do que uma prova de múltipla escolha. Porque o que se obtém, o que se quer saber que o candidato ali ele tenha dominância sobre? Ele tem que conhecer o tema. Então, se coloca ali para vocês falarem, dá ali uma questão discursiva sobre a proteção social, ele quer saber se você tem conhecimento do que é a proteção social, quais os tipos de proteção, e dependendo do enunciado, do que está sendo pedido. Mas você tem que conhecer o que é o tema. A capacidade do aluno de explicar a resposta e sua linha de pensamento. Então, é a sua capacidade de escrever, de explicar, porque às vezes a gente até sabe, mas colocar no papel o nosso conhecimento é muito diferente. Então, é a nossa capacidade de conseguir pegar o meu conhecimento e transformar numa resposta escrita. Também coerência, ou seja, ligar as ideias uma à outra, ou seja, os parágrafos, eles não podem ficar desconexos. Se são 20 linhas, eu vou colocar ali 2 parágrafos, 3 parágrafos de resposta, ok. Mas as minhas ideias têm que ter lógica uma com a outra, uma tem que completar a outra. E a coesão, que é justamente isso, conectar as ideias para criar um argumento. Então, seria vocês discorrerem sobre um tema, conseguindo colocar o seu conhecimento escrito em papel, né, em forma escrita, conseguindo linkar as ideias, dando ali uma coesão e uma coerência para o seu texto. As questões discursivas, elas aparecem mais em provas que requerem uma formação de nível superior. E elas podem vir em 3 tipos de formatos, que são os mais usuais, que são a questão aberta, que aí vai ser perguntado para vocês. Eu vou ter um exemplo de questão aberta mais para frente, mas eu só vou adiantar para vocês. Por exemplo, eu estou vendo aqui o chat, tá, gente? Ok. Ah, tá. A Cláudia está respondendo aqui que o edital vai ser questões de múltipla escolha, primeira fase, e a segunda fase são 3 discursivas, tá? A Betânia coloca aqui, mas quando eu me posiciono à prova discursiva, ela não passa a ser argumentativa? Sim. Ela pode ser argumentativa, mas vai depender do modelo, do estilo. Você vai entender daqui a pouquinho, Betânia, quando chegar mais, principalmente na hora que a gente for fazer as questões práticas. Mas, se no decorrer da aula, se essa inquietação ainda se mantiver, vai me perguntando aqui que a gente vai conversar, tá? O que seria essas questões? Seria uma questão aberta? Então, tem uma questão aberta de uma banca que se coloca o seguinte, olha, discorra sobre a política de assistência social e a ligação dela com a política de assistência, pela política de seguridade social. Então, é posto para que o aluno fale sobre a política de assistência social e a ligação dela com a política de seguridade social. Isso é uma questão aberta. Então, é para você discorrer sobre isso, a ligação entre as 2 políticas. Pode ser estudo de caso. Então, qual que seria o estudo de caso? Te dar uma situação hipotética e falar, olha, o que você, enquanto profissional, faria nesse caso? Olha, chega uma senhora no CREAS da cidade, vítima de violência doméstica, os filhos também sendo abusados pelo pai, e essa senhora foi buscar ali proteção no CREAS. Você é o profissional que atendeu essa família. Qual será, a partir dessa situação hipotética, o que você faria? Né? Qual seria a sua atitude ali profissional diante desse caso? O estudo de caso, ele vai trazer para você um caso real, um caso hipotético, mas de uma situação que pode ser real, que pode acontecer, e vai pedir que você coloque ali os encaminhamentos, as interlocuções, o que você faria enquanto profissional. Então, também a questão discursiva pode ser um estudo de caso.
Então, ela pode ser uma questão aberta, que você vai responder. Essa parece mais uma redação, porque você vai escrever sobre o conhecimento que você tem a respeito da política. Por exemplo, pode cair ali, discorra sobre o controle social no SUAS, ou a gestão do SUAS. E aí você vai escrever sobre seu conhecimento sobre o assunto, ou pode te dar um caso. E aí você tem que colocar no papel. E aí, o que eu faria? Gente, estudo de caso é uma das questões mais comuns de acontecer, né? Porque ali coloca à prova o seu conhecimento de rede socioassistencial, seu conhecimento ali sobre os encaminhamentos, referência e contra-referência. Isso na aula do dia 4 eu falei. Hoje eu vou falar também, tá? Sobre ainda referência e contra-referência numa questão que a gente vai discutir ao final da aula. Então, esse estudo de caso, ele vai colocar um caso para vocês e vocês têm que fazer os devidos encaminhamentos. Ou pode ser uma peça prático-profissional. Geralmente, peça prático-profissional, ela é mais para advogados, principalmente em provas de concurso, provas da OAB, que aí vai pedir para você fazer uma peça de algo. Mas, no caso da nossa profissão, ainda pode ser utilizado em como? Fazer um requerimento, fazer, às vezes, um laudo, um estudo e pedir que você coloque no formato, por exemplo. Eu vou trazer aqui uma prova de exemplo para vocês da Assembleia Legislativa, que vai pedir para fazer um requerimento. E o requerimento ele vai ter uma pessoa designada para receber, vai ter ali um cabeçalho, né, com os encaminhamentos, todos que precisam ser feitos, o padrão, né, que precisa ser acompanhado. Então, também pode ser dessa maneira. E aí vocês entendem que a prova discursiva, ela tem ali uma amplitude. Ela pode ser os 3 formatos ali, e aí, ao fazer a prova, lá no dia a gente vai ver. Mas o importante é a gente já se preparar para isso. E aí, como que a gente já se prepara? Vou falar daqui a pouco na parte de dicas. Vou trazer várias dicas para a gente se preparar para a prova discursiva. Esses 3 formatos, que seja questão aberta, que seja estudo de caso, ou que seja peça prático-profissional, eles exigem conhecimentos aprofundados em determinadas disciplinas, que têm a ver com o cargo, né? Então, vai pedir que vocês tenham um conhecimento aprofundado nessas disciplinas. Por isso que eu falo, vem estudar com a gente para vocês se aprofundarem nessas informações. Tá? A Cláudia coloca aqui, isso, certinho, Cláudia. Requerem do candidato, né? Conhecimento de legislação, análise do problema, conhecimento do equipamento público, isso mesmo. Nos concursos de prova dissertativa, exige que o candidato ele escreva, né, uma situação comum ao cargo. As provas discursivas podem ter o formato de redação, principalmente quando se trata de uma questão aberta, e, geralmente, as questões requerem essa redação que vai te colocar ali um conhecimento sobre um determinado assunto e a capacidade de interpretar texto. Gente, é muito importante esse tópico, a capacidade de interpretar texto. Na hora que nós estivermos resolvendo as questões, eu vou mostrar para vocês uma dica ali no quadro para a gente conseguir interpretar textos de melhor forma. Porque o enunciado vai estar ali para você conseguir responder assertivamente o que está sendo pedido. Você tem que entender o enunciado e interpretar da forma correta. Então, vou mostrar para vocês, quando vocês estiverem de frente da prova, o que vocês podem fazer para garantir que vocês vão conseguir fazer a interpretação correta e conseguir responder a tudo que vai ser pedido ali. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas isso é uma questão importante, interpretar textos. Aí vocês podem me perguntar, mas, professora, o que a banca vai cobrar? Como que a gente sabe o que vai ser cobrado no concurso? As bancas examinadoras, elas costumam deixar claro ali os requisitos. Então, vou colocar para vocês quantas linhas, o que tem que ser abordado, né? Até a parte de gramática, se tiver alguma questão, vai ser posto também. Só que, no caso da nossa prova especificamente,
já está no pré-edital. Então, no pré-edital está lá proteção social, gestão, provimento e controle social no SUAS. Então, a gente já sabe que serão esses três assuntos a serem cobrados, tá? Os tipos de provas discursivas. Então, se a gente tem aqui 3 formatos, cada banca avaliadora ela tem um perfil de prova. Então, o ideal é a gente saber qual que é a banca avaliadora e, sabendo qual é a banca, começar a estudar as provas discursivas dessa banca. Então, anotem essa dica. Olha, eu vou começar a estudar as provas discursivas da banca. O pré-edital, pessoal, ele foi feito justamente para a escolha da banca, aliás, para a contratação da banca. Ontem, a banca IBDO, ela arrematou o leilão, né, o pregão, na verdade, arrematou o pregão. Ainda vai passar pela fase de análise de documentações, para aí ser batido o martelo e falar, é essa banca mesmo que vai assumir. Ao que tudo indica, vai ser ela. Eu vou escrever o nome aqui para vocês. Se vocês já quiserem começar, ó, é essa banca aqui, IBDO. Se vocês já quiserem começar a estudar questões discursivas dessa banca, é importante. Igual eu falei com vocês, está na fase do arremate, ela arrematou, agora vai passar a análise de documentação para confirmar que é ela mesma. Pode ser que lá na análise da documentação dê algum impedimento e ela não possa arrematar. Mas, pelos anos, pela tradição que essa banca tem, pode ser ela, né, a que está aqui. Então, uma dica é começar a ver a questão da banca. Isso é importante, a gente entender como que é o método de avaliação da banca, até para saber qual tipo de questão que ela mais utiliza, discursiva, se é mais a questão aberta, se é mais o estudo de caso, né? Outra questão, não, é isso. Redação na prova discursiva. Gente, algumas dicas aqui são muito importantes. A primeira, manter a calma. Você pegou a prova, assim como a prova de múltipla escolha, a prova discursiva também tem tempo para ser feita. Então, ali é colocado um tempo para você. 120 minutos, né? 4 horas, 3 horas, 2 horas de prova. São 3 questões, vão ser ali 2 horas de prova, por exemplo. Então, você tem um tempo para fazer essa prova. É natural a gente ficar tenso, mas o primeiro foco, respira, mantenha a calma. Depois, não fuja do tema. Escreva com clareza, objetividade, simplicidade. Muitas vezes, o menos é mais, né? Às vezes, querer escrever palavras rebuscadas, termos, às vezes, que são pouco utilizados, mas para dar uma valorizada, às vezes, a objetividade, ser mais simples, utilizar palavras de fácil entendimento e ser objetivo também, ao invés de discorrer demais, pode colocar algumas informações a mais, mas seja objetivo, responda ao que foi pedido, né? Seja objetivo. Então, essas informações aqui, essas informações aqui, ó, são muito importantes. Tenha clareza, objetividade e simplicidade nas respostas. O que pode levar a uma reprovação? Então, por quê? O candidato ele vai fazer ali a prova discursiva. Ele pode ser aprovado ou reprovado, da mesma forma que a prova de múltipla escolha. Então, sendo uma questão aberta, o que pode te levar a ser reprovado? Primeiro, quando sair o edital definitivo, e que isso não vai demorar, né, agora, para o início de 2022, a gente já está na expectativa do edital definitivo sair. Então, o que é importante? Ler os critérios ali. Quais são os critérios que são colocados para a questão discursiva? Depois, 2 fatores centrais ali que contribuem para a reprovação, né? O primeiro, a forma como você apresentou o texto. Ou seja, se você escreveu, né, dentro do gênero textual, gramática, margem, ortografia, letra legível. Então, isso ali, se não for cumprido,
pode ensejar reprovação, porque vai ser o quê? Retirar pontos, né? Então, vai retirar pontos se você passou, ultrapassou a margem. Às vezes era 15 linhas, você ainda tinha um pouquinho mais para escrever, ultrapassou. Escreveu correndo ali, não conseguiu ler aquilo que estava escrito. O português também. Ah, mas eu tenho que escrever de forma muito exuberante. Não, gente, mas o português correto, né? O português correto já é o suficiente ali para vocês ganharem, não terem perda de ponto. E o segundo quesito, gente, saber se o tema foi abordado de forma certa, se você seguiu aquilo que foi pedido. Então, vamos pegar ali ainda o exemplo das proteções. O texto coloca ali, olha, falando sobre família acolhedora, que está ali dentro da alta complexidade. E aí vai falar assim, olha, fale sobre o programa Família Acolhedora e sobre a proteção em que ele está inserido. E aí eu vou começar a falar do programa, mas eu vou falar que aquela proteção do Família Acolhedora é na proteção básica. Ali eu já eliminei minha prova, porque eu não consegui abordar o tema de forma correta. Ou seja, eu já me equivoquei nas proteções e já demonstrei meu desconhecimento nelas. Então, saber, né, o tema foi abordado de forma correta. Responder certinho e seguir aquilo que foi pedido. Em suma, esses dois fatores, se não cumpridos, eles podem ensejar reprovação, né? Escrever tudo direitinho, com o português correto, com a letra legível, dentro ali da margem, quantidade de linhas que é pedido, e não fugir do tema, tá? Na hora da correção, pessoal, como que é feita a correção de uma prova discursiva? Pessoal, eu estou falando aqui, tá? Se vocês quiserem perguntar, pode falar aqui, que toda hora eu dou uma olhadinha aqui no chat, tá? A Adriana coloca, o edital vai ser só prova discursiva? Não, tá, Adriana? Vão ser provas de múltipla escolha e 3 provas discursivas, tá? Então, são dois formatos de prova aí. Na hora da correção, as provas discursivas, gente, elas são corrigidas por mais de um examinador. Então, eles vão fazer a leitura das respostas e a nota final é a média das notas que eles derem. Então, por exemplo, nós vamos ter ali 3 examinadores. Um deu 9, o outro deu 7, o outro deu 6. Vai somar 9, 7, 6 e dividir por 3, para encontrar a média dos 3. Então, essa é a nota final. Agora, quando o conceito fica muito discrepante, por exemplo, um deu 9, o outro deu 4. Então, ficou muito discrepante aí as notas. Se ficou dentro da média, 9, 7, 6, ainda está dentro de uma média. Mas se um deu 9 e o outro deu 4, ficou muito discrepante. Então, quando isso acontece, pode ser chamado mais um avaliador para participar do processo, para ser mais justo ali a questão da nota. Quando o concurso ele cobra essas resoluções de questão discursiva, geralmente eles vão ter ali uma resposta ideal que foi feita por quem elaborou a questão. Eu mesmo elaboro provas para concursos públicos. Ainda não produzi nenhuma prova discursiva, mas produzo provas de múltipla escolha. E quando a gente coloca ali as provas, quem elabora a prova, ela também tem que entregar a resposta correta. Ou a alternativa de A até E, ou a resposta discursiva ali ideal, que seria o padrão de resposta. Né? O que se espera que o candidato aborde? Num padrão de resposta. Então, geralmente, eles vão ficar com esse padrão de resposta ao lado para fazer a correção da sua e ver se você seguiu aquele linha de raciocínio ali. Digo eu de quem elaborou a prova, tá? Quero recorrer da correção da prova discursiva. Assim como a prova de múltipla escolha, a prova discursiva também a banca abre um período para recorrer. Então, se você sentiu que a sua nota foi injusta ou errada, você pode entrar com recurso, né, para solicitar ali uma reavaliação. Primeiro,
É importante que o recurso seja claro e objetivo, então, se possível, pegando critérios na lei, né, ou informações bem objetivas ali, clara, mostrando qual seria o equívoco de correção, o erro de correção, e ficar atento aos prazos que o edital vai trazer. Né? Então, você falar assim, olha, 2 dias depois da divulgação da nota preliminar, vai ser aberto ali o prazo de recurso. Então, você tem que ficar atento a esse prazo, não pode perder o prazo ali que é posto. Agora, vamos pensar o seguinte. Vocês foram lá, vocês recorreram da prova pela banca, porque vocês consideraram, né, injusta a correção. No entanto, não houve modificação. A banca falou, não, seu pedido foi indeferido, é isso mesmo, não vai haver mudanças. Vocês podem ainda ter um outro procedimento para recorrer. Né? Caso o recurso administrativo seja indeferido, vocês podem pedir uma revisão, só que agora via judicial. Então, seria necessário a contratação especial de um advogado. Não falo necessário, mas eu acho importante, porque esse advogado especialista em concursos públicos pode contribuir ali para a sua defesa. Agora, para entrar com o processo judicial, é necessário, né, provar que a banca tenha faltado com a transparência, isonomia, que é a igualdade entre os candidatos, ou mesmo praticado arbitrariedade na correção da prova. Tá? Mas é um advogado especialista, ele vai conseguir dar esse suporte para entrar com recurso via judicial. Então, tem mais uma alternativa ainda, fora o recurso de prova, que seria o meio judicial. Agora, eu vou passar para vocês algumas dicas para a gente passar para as resoluções de questões. Pessoal, até agora está dando para entender, está bacana a gente falando de prova discursiva, procedimento. Qualquer coisa aqui, vocês podem me mandar no chat, que eu explico novamente, né, passo algumas outras informações. Ok, vou prosseguindo. Primeira dica, gente, ficar atenta ao enunciado, que é o quê? Aquela interpretação de texto que eu falei. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer algumas questões, e aí a gente vai entender melhor as dicas aqui para resolver com mais facilidade, para entender melhor, mas fiquem atentos aos enunciados. Ou seja, entender o que está sendo pedido para vocês responderem assertivamente. Então, entender, né, repetir a leitura, se for necessário, para vocês conseguirem responder de forma assertiva. Então, fica atento aos enunciados. Seja preciso na resposta. É importantíssima aquela objetividade que eu falei com vocês, né? Da gente ser objetivo, da gente ser claro, da gente ser coeso. Então, responder seja preciso. Ou seja, há um limite de linhas ou palavras. Né? A gente vai ter ali 15, 20 linhas para responder, então há um limite ali. Se você faltar com objetividade também, o avaliador pode até tirar pontos sobre esse aspecto. E avaliar também, como eu disse para vocês, né, sendo objetivo, é conseguir trazer a sua ideia, o seu conhecimento para o papel. Mas seja preciso, objetivo na resposta. Pensar na resposta como uma redação, uma pequena redação. Independente, às vezes, do formato, se é uma prova de questão aberta, essa tem mais ainda o caráter de redação, ou uma questão de estudo de caso, mas a partir do momento que você escreve, você vai estar fazendo ali uma pequena redação. A redação que a gente conhece, ela tem que ter um início, um meio e um fim. A gente tem que escrever as respostas em 3 parágrafos, então, início, meio e fim? Não. Não é necessário, posso colocar mais ou menos parágrafos, dependendo da quantidade de linhas, dependendo do que eu for responder, mas é necessário que essa coesão, né? Introduzir o assunto, discorrer sobre ele e fazer o fechamento daquele assunto. Né? Nesse sentido de pequena redação, é no sentido de você saber que você tem que entrar no tema, iniciar a resposta, ter uma pequena introdução do assunto, no meio dele, discorrer sobre e, ao fim, fazer aquela conclusão da sua resposta.
prestar atenção, gente, na coerência e coesão da resposta. Ou seja, o que seria a coerência e a coesão? É aquela capacidade de que a ligação entre os elementos do texto. Então, eu começo a falar de uma proteção, por exemplo, proteção social básica. Olha, o CRAS é a porta de entrada da assistência, ele trabalha ali na prevenção, né, de ruptura de vínculos, na prevenção de agravos. Eu começo a falar sobre isso, em seguida eu já começo a falar assim, olha, mas, por exemplo, eu começo a colocar o Auxílio Brasil é isso, ou seja, eu comecei a falar uma coisa e mudei para um outro aspecto, sem nem ter feito uma ligação entre um elemento e outro. Então, talvez eu teria que colocar, olha, e o CRAS, ele trabalha na prevenção de agravos, portanto, nos CRAS, né, a gente tem ali o atendimento do cadastro único, que é um cadastro do governo federal, que tem ali os benefícios, alguns benefícios socioassistenciais, dentre eles o Auxílio Brasil. Então, eu tenho que ter elementos que vão fazendo a ligação da minha resposta. Se eu só falo do CRAS e já passo para o auxílio, qual é o elemento que ficou ali para ligar de uma coisa à outra? Né, ficou vago. A mesma coisa também, além de a gente conseguir fazer essa ligação, é a coesão mesmo para o entendimento, né? Para que o leitor, quando vocês estiverem escrevendo a resposta, algo que eu aprendi no meu mestrado e que eu compartilho com vocês é, o leitor, quem está lendo, vai entender? Porque uma coisa é a gente que às vezes sabe do assunto, ou a gente, né, ter aquele entendimento por dentro, colocar ali no papel e ler e falar, não, está explícito, está claro. Mas a gente tem que perceber e entender que quem vai ler a nossa resposta é outra pessoa. Para outra pessoa ler, está claro? É o que eu me pergunto quando eu escrevo. Eu vou fazer um relatório, eu vou fazer qualquer outra informação, vou redigir, às vezes, um e-mail para uma gestão, para um outro equipamento, ou vou fazer um relatório, a primeira coisa que eu pego e olho e falo, está claro, eu me fiz entender na minha escrita? Então, é esse texto, coeso e harmonioso, né, com as informações ali, para que o outro compreenda bem o que você quer colocar. E, às vezes, gente, isso está claro, não é que eu tenho que encher de mais coisa, não. Às vezes, a gente coloca coisa até demais e tem que tirar um pouco para ficar mais objetivo e mais claro. Então, é fazer uma avaliação mesmo na hora da escrita. Revisar a resposta antes de passar limpo dá essa dinamicidade que eu estou falando aqui. Então, se eu pego ali, por exemplo, a minha redação, se eu já transcrevo ela para o original, perdão, a minha redação não, a minha resposta, eu já transcrevo na folha original de resposta, eu posso perder muito com isso. Por quê? A gente tem um prazo para responder. Eu tenho um prazo para responder, mas eu vou ter uma folha de rascunho ali. O ideal é, responda no rascunho. Ah, professora, mas às vezes eu vou passar limpo, e no passar limpo eu vou perder tempo. Mas você pode ganhar e muito. Então, gerenciar o tempo. Ah, por exemplo, vamos supor que são 3 questões, 1 hora. Daria 20 minutos para cada questão. Isso não é tão pequeno assim, tá? É só um exemplo. Então, gerenciar, olha, quanto tempo eu preciso ali para responder, quanto tempo eu preciso para passar a limpo. Porque o passar a limpo também, eu não posso escrever lá corrido, de forma que minha letra fique legível. Né? Então, eu tenho que passar com calma. Mas, escreva a resposta na folha de rascunho primeiro. Antes de passar a limpo, releia. Quando você reler, é que você vai conseguir responder a isso que eu perguntei. Olha, está claro para quem for ler? Quem for ler aqui vai conseguir entender o que eu estou colocando? Quem for ler aqui vai conseguir fazer, vai ter a capacidade de fazer a avaliação certinha? Eu escrevi para além? Eu escrevi a menos? Eu tenho que melhorar alguma coisa? Então, quando você relê, você consegue fazer isso. Então, a dica, revise a sua resposta antes de passar a limpo. Pegue, leia, e depois você transforma ela na folha original, tá? Leia. Outra dica importante. Obrigada, viu, Sandra, pela sua colocação. Bacana. Isso mesmo, Betânia.
A gente não pode escrever para nós, a gente tem que escrever para o outro. É isso mesmo. Ler, gente, leitura é fundamental. Leitura nos ensina a ter palavras novas. Leitura, eu mesmo, por exemplo, fui escrever, preparar essa aula, eu abri o dicionário umas 3 vezes. Tiveram 3 coisas assim que eu quis abrir para ler, para verificar se o que eu tinha entendido, o significado daquela palavra ou daquele texto era aquilo mesmo. Ou seja, cada vez que a gente lê, a gente vai abrindo, ampliando a nossa leitura, a gente começa a ver como que como é a palavra. Eu vou escrever socioassistencial. Eu pergunto, socioassistencial, eu escrevo o quê? 2 S's, C. Como que eu escrevo a palavra socioassistencial? É junto, é separado? Mas quando eu começo a ler, eu já bato o olho e falo, a escrita é dessa maneira. Então, ler, além de nos ensinar palavras novas, ela também nos ensina o quê? A caligrafia, a forma correta de escrever as palavras, quando a gente lê. E outra coisa, a leitura vai nos ensinar também a criar coerência e coesão, porque os textos que a gente lê, ele tem que ter essa coerência e coesão. Então, quando a gente começa a ler e a gente vê o autor colocando os parágrafos, um fazendo sentido e ligação com o outro, automaticamente, quando eu leio ou eu escrevo um texto sem coerência, eu consigo identificar. Eu consigo olhar e falar assim, olha, esse texto aqui, ele está totalmente sem ligação, porque eu já me habituei a fazer leituras que tragam essa ligação para mim. Então, a dica que eu coloco aqui para vocês, leiam. Comecem a ler, né? Ler artigos, ler as legislações. Lá, quem adquiriu o curso do Ideal, a gente está com 7 aulas já lá disponíveis, com material de estudo disponível, leia. A minha aula do dia 4, eu coloquei bastante material lá, coloquei até a prova do último concurso público da PBH, com as respostas lá para vocês, né? É outra forma de estudar, então leiam, né? É importante isso. Cuidado com a gramática e com a caligrafia. Então, só reprisando mesmo. É escrever o português correto e escrever a letra de forma o quê? Legível. Se você sabe que você tem alguns vícios de escrita, na hora da prova, você não vai fazê-los. Eu tenho um hábito de quando eu vou colocar o tio, eu já emendar o O no tio. Então, já faço aquele O assim que já emendo o O no tio. Só que sempre que eu vou escrever um documento formal, uma prova de concurso, ou vou escrever qualquer documento, se for à mão, eu já sei do meu vício. O que eu faço? Coloco N, A, O e o tio em cima do A certinho. Então, conheçam também a vocês mesmos, a forma que vocês escrevem, sabe? Para escrever certinho na prova. 8ª e última dica. Isso mesmo, muito bacana. E 8ª e última dica, gente, treine em casa. Começa a responder, né, algumas questões em casa. Então, começa ali a colocar, a escrever à mão. A gente hoje tem utiliza muito computador. Quando eu comecei, né, o meu mestrado, eu tinha momentos que eu estava sem meu computador, eu comecei a ter dificuldade de escrever. Parecia que eu tinha inspiração só quando eu estava diante do computador. Parecia não. Eu estava bloqueada para escrever à mão. Eu percebi isso em mim. E eu comecei a trazer a escrita à mão em muitos momentos, porque tinha momentos que eu não tinha o computador ali, há horas que eu não tinha como acessar um computador para escrever. O que eu comecei a fazer? Escrever à mão. Para retornar ao processo criativo, quando eu não estava com o computador. Eu não sei se vocês já tiveram isso, se alguém mais tiver passado por isso, gente, compartilha comigo para eu não saber que eu sou a única doida, tá? Que tem mais gente aí igual eu. Mas eu tinha dificuldade para escrever à mão, eu não tinha ideia, não surgia, não conseguia escrever à mão, mas eu pegava o computador e, ó, não sei. Então, assim, se isso estiver acontecendo com vocês, já saibam agora para vocês começarem a treinar em casa e aí treinar a escrita manual. Porque na prova vai ser escrita manual. Então, comecem a escrever ali para vocês se inspirarem na escrita. Treine em casa. Isso é muito importante.
Eu trouxe aqui para vocês um exemplo dessa questão de prova aberta, foi da banca OCP. Aqui ela coloca, né, uma quantidade de linhas, é óbvio que eu cortei, mas se eu não me engano eram 20 linhas que era colocado aqui para responder essa pergunta. Então, o que eles colocam aqui? Ó? O SUAS, um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira, considerando esse texto, né, extraído da NOB SUAS, que define o caráter do SUAS e orienta a efetivação da PNAS, cite 2 das 4 funções específicas da assistência social determinados pelo SUAS. Essa é uma prova o quê? Questão aberta. Ou seja, ele está colocando aqui para vocês o primeiro que a gente tem que fazer, interpretar o enunciado. Independente do tipo de questão, a gente tem que interpretar o enunciado. Ter ali. Então, qual que seria a dica que eu dou para vocês? Primeiro, ele coloca: o SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo. Ou seja, entre aspas aqui, ele colocou o que é o SUAS. Então, na minha prova, para eu conseguir entender certinho o enunciado, eu colocaria aqui, ó, primeiro, faria uma divisão, colocaria aqui, ó, definição de SUAS. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, senão vocês me falem. Que foi a questão. Ele definiu SUAS. Gente, vá andando até os pontos ou até as vírgulas, tá? Eu falo muito com os meus alunos isso. Não lê o texto todo. Vá até os pontos, até as vírgulas ou até as aspas. Entenda o texto por partes, fragmente, para depois você entender o todo. Fragmenta primeiro. Então, eu fui até as aspas, que a definição de SUAS. Considerando esse texto extraído da NOB SUAS. Olha ali, ó. Extraído NOB SUAS. Ele já me deu uma dica aqui, que define o caráter do SUAS e orienta a efetivação da PNAS. Ok. Mas essa definição da PNAS ainda está o quê? Dentro da NOB SUAS. Cite 2 das 4 funções específicas da assistência social. Então, ele está colocando aqui, ó, cite 2 das 4 funções específicas, né, da assistência social. Aí vocês podem me perguntar assim: cite 2 das 4 funções específicas da assistência social. Mas eu vou ter ali a LOAS que vai trazer, a PNAS que vai trazer, tipificação, tanto o texto que vai trazer as funções, de onde ele está me perguntando, de onde que eu vou extrair essas respostas. Ah, beleza, Sandra, dá para enxergar. Me fala, de onde que eu vou tirar as 2 das 4 competências específicas? De qual legislação? Pode me mandar aqui no chat, para eu ver se vocês conseguiram entender o enunciado. Pelo meu esbocinho aqui do lado, colocou a definição do SUAS. Extraído da NOB SUAS. A definição da PNAS também foi extraída da NOB SUAS. Cite 2 das 4 funções específicas da assistência social. Ele está pedindo que eu tire isso daqui, ó, da NOB SUAS, que foi o texto que ele me indicou o tempo todo. Isso mesmo, Elisângela acertou aqui, NOB SUAS.
Então, por isso que eu faço eu destrincho assim. Vocês podem destrinchar, vocês podem não. Pode só grifar na prova também as informações mais importantes no enunciado, grifa ou circula. Eu tenho o hábito de circular quando pede a resposta certa ou errada. Toda a prova de múltipla escolha eu circulo, para eu não fugir, marcar errado ou marcar certa no comando de questão. Né? Falar, marca a alternativa errada ou incorreta, exceto em... Ou, está correto em... Eu sempre circulo o correto, incorreto, para eu não errar. E aqui, eu costumo, nessas provas, a marcar. Então, o que ele colocou? Ele colocou a definição do SUAS. Ele fala que essa definição foi extraída da NOB SUAS, que, inclusive, também traz um texto sobre a PNAS dessa NOB SUAS. E ele pede para colocar cite das 4 funções da assistência social. A partir do momento que eu já entendi, Caroline, não sei se foi a de 2005, tá? Você colocou NOB SUAS de qual ano? Creio que essa aqui foi de 2005, mas isso aqui é importante você colocar também. Achei isso muito interessante. Você colocar qual ano. Caberia, às vezes, um recurso, né? Porque a gente teve outras NOBs que foram modificadas. Se a resposta não fosse assertiva, caberia também um recurso. Mas também tem que saber se as outras edições mantiveram o texto original, porque, às vezes, mudam as edições, mas um determinado texto fica, não muda. Então, eu trago aqui para vocês o parágrafo único da NOB SUAS de 2005, que vai colocar o quê? A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais e deve ser financiada com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social. Essas são as 4 funções específicas que o enunciado lá falava sobre elas. Primeiro, ele está pedindo isso, cite 2 das 4 funções específicas. Então, eu vou colocar aqui, o que eu tenho... Aí, isso seria para eu responder. A partir do momento que eu já coloco a minha dica aqui para eu entender o enunciado, eu já vou colocar a minha dica aqui para saber se eu vou responder tudo que está sendo pedido. Então, eu vou colocar aqui, 2 das 4 funções específicas do SUAS, né? Da assistência social, na verdade. Aí eu já começaria a colocar, olha, vocês podem, se vocês tiverem dominância das 4, eu me lembro das 4. Então, eu começaria a escrever, olha, a NOB SUAS seria uma forma de eu iniciar meu texto aqui, A NOB SUAS, por exemplo, 2005, apresenta como funções específicas da assistência social, proteção à vida, reduzir danos, prevenir incidência de riscos sociais e ser financiadas com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social. Dentre essas 4 atribuições, dentre essas 4 funções, prevenir a incidência de riscos sociais independente de contribuição prévia. Aí vocês começariam a discorrer sobre esse assunto. Outro aspecto, outra função, é ser financiada com recursos previstos. E aí discorrer sobre isso. Né? Então, isso seria ali um texto. Então, coloque do lado aqui o que você tem que responder. Primeiro, destrinche o enunciado para vocês entenderem, interpretarem o que é pedido. Segundo, coloquem depois o que é que vocês têm que responder, tá? Eu vou passar para outra questão. Se tiverem alguma questão sobre esse assunto, pode me falar ainda, tá? Esse é o modelo de questão aberta. E aí, o que vocês vão ver? Lembrar, né, a quantidade de linhas. Então, se, por exemplo, a quantidade de linhas não for muito, às vezes não colocar as 4 funções, para mostrando que vocês têm conhecimento das 4, mas já introduzirem direto. Olha, dentre as 4 funções, nós temos a função tal e a função tal. Sobre a função tal, sendo objetivo, né, reduzir sobre... dentre as 4 funções, nós temos a proteção à vida e redução de danos.
Sobre a proteção à vida, a assistência social discorra sobre. Já sobre a redução de danos, pronto. Objetivo de forma clara, coesa. Eu coloquei aqui uma prova que eu considero prático profissional, porque ela vai pedir um requerimento. Ela foi da Assembleia Legislativa, aqui de Minas. Eu chamo a atenção para vocês, porque essa prova ela trouxe ali instruções gerais, né, sobre como que teria que ser escrita, não será corrigida a discursiva que for respondida a lápis, apresentar letra ilegível, coloca os aspectos que vão ser observados para correção. Pode ser que a nossa prova ela tenha essa informação, sim ou não, mas está aqui, tá? E ela coloca a seguinte questão: olha, o deputado X, membro da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, pretende acompanhar a provisão dos serviços de proteção especial de média e alta complexidade no Estado, no âmbito da educação política pública de assistência social. Então, ele está colocando aqui que o deputado ele quer acompanhar as políticas, né, de média e alta complexidade. Aí ele coloca que o deputado solicitou à Gerência Geral de Consultoria Temática a elaboração de uma minuta de requerimento dirigida ao presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, solicitando a realização de audiência pública dessa comissão para debater a situação dos CREAS e a implantação do Plano Estadual de Regionalização da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade no Estado. Então, ele coloca, para essa ocasião, o deputado solicitou que fossem convidados representantes, né? Aí vai colocar os representantes aqui do município. O que foi o comando da questão? Nesse contexto, redija no mínimo 60 e no máximo 120 linhas a minuta de requerimento solicitada com a devida justificação. Eu não vou entrar muito nessa. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu quero só colocar para vocês o interessante dela, que é, primeiro ela começou com as orientações até do que seria corrigido, do que seria verificado. Depois ela coloca ali o texto e pede que faça um requerimento. Obviamente, para quem fez essa prova, ele já tinha ali um modelo de minuta de requerimento, né? E aí ele teria que seguir esse modelo para fazer a resposta da questão. E dentro dela, ele já colocou, ele já destrinchou. Aquilo que a gente destrincharia para dar a resposta, ele já destrinchou. Olha, tem que colocar, seguir o modelo de requerimento, mas colocar no requerimento informações sobre a consolidação da política de assistência social como política pública, configuração de um sistema federativo e descentralizado, conceito de proteção social especial, regionalização dos serviços, né, e atribuições do Estado, no âmbito do SUAS. Então, ele já traz essas informações. Essa é uma peça é uma prova que eu considero peça prático-profissional, porque ela já tem um modelo aqui pré-definido. Tá? Essa daqui, eu coloco que ela é mais um modelo de redação, porque é uma prova aberta, né? E ela vai colocar a relação que se estabelece entre a política de assistência social e a política de seguridade social. Ele te fez uma pergunta. Qual a relação que se estabelece entre a política de assistência social e a política de seguridade social? A Caroline pergunta, olha, já pode ir iniciando sobre as duas questões sem citar as outras três? Ele pede para você falar 2 das 4 atribuições, aquela primeira questão. Você já pode iniciar falando das 2, ou se você souber com certeza quais são as 4, você pode só citar quais são as 4, mas deixar claro para o leitor que você vai falar sobre 2, que são essa e essa, e falar sobre 2. Agora, dependendo também do número de linhas e do tempo, você já pode ser mais objetiva, direta, e falar sobre as 2 questões.
tá? A forma de que você vai introduzir não tem problema. Óbvio que se você tiver dominância das 4 funções ali, é legal, né? Eu acho que isso conta pontos a favor. Mas, se não, conta pontos a favor no sentido de uma boa avaliação pelo examinador. Mas, se não souber, também não te diminui, porque ele quer saber se você sabe as duas, e discorreu certinho sobre duas, tá? Aí fica a teu critério lá na hora da resposta. Agora ele coloca aqui, ó, qual a relação que se estabelece entre a política de assistência social e a política de seguridade social. Esse enunciado ele é pequeno, então é fácil assim da gente conseguir compreender. Mas então ele está pedindo o quê? Eu colocaria relação entre política de assistência social, política de seguridade social. Então, é falar sobre essa. Então, é relação. Em que as duas se relacionam? Ele não está pedindo para você falar o que é uma e o que é outra, não. Você pode até falar na sua resposta o que é uma e o que é outra, mas ele está pedindo para você falar isso aqui, gente. Ó, como que as duas se relacionam. Por isso que eu falo com vocês que a gente tem que entender o que está sendo pedido. Como que as duas políticas se relacionam? Se eu colocar lá só na minha prova, a política de assistência social é isso e a política de seguridade social é isso. Eu defini os dois conceitos ali, mas eu não coloquei em que elas se relacionam. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui, automaticamente, eu coloquei um pouco o que é a definição de uma e o que é a definição da outra, para iniciar a minha resposta. Essa resposta que eu que dei brevemente aqui, só para apresentar para vocês. Então, eu coloco ali, olha, a política de assistência social no Brasil faz parte de um sistema de proteção social amplo, denominado Seguridade Social. No meu primeiro parágrafo, de alguma maneira, eu já relacionei as duas. Que eu já coloquei, olha, que a política de assistência social faz parte da proteção social, que é denominado Seguridade Social. Que com a promulgação da Constituição de 88, a assistência social passou a ser inscrita como política pública na qualidade de um direito fundamental e social. E que nessa mesma Constituição, a Seguridade Social é definida como um conjunto integrado, né, de ações de iniciativa de poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e à assistência social. Então, eu coloco, olha, a política de assistência social é, portanto, integrante do sistema de seguridade social no Brasil, juntamente com as políticas de previdência social e saúde. Então, a minha resposta definitiva está aqui, ó. Nesse último parágrafo, a minha resposta definitiva. Em que elas se relacionam? Que a política de assistência social é, portanto, integrante do sistema de seguridade social no Brasil, juntamente com as políticas de previdência e saúde. É isso mesmo, Caroline também colocou certinho. Então, ele não, o que eu quero que vocês compreendam é que, para além de eu, né, buscar ali responder o que é uma, o que é outra, eu tenho que responder o quê? A relação entre uma e outra. Daí, eu acredito que vocês percebam que, mais do que uma prova de múltipla escolha, a questão dissertativa ela vai aferir mais ainda seu conhecimento referente ao tema. Já foi nos dada a dica, os 3 temas, né, que fazem parte ali do SUAS, que é o quê? Proteção social, gestão, provimento e controle social. Então, convido mais uma vez a vocês se matricularem aqui no Ideal para a gente dominar com profundidade esses temas, tá? Gente, eu deixei 2 provas para vocês lá na área, tanto para serviço social quanto para psicologia. É uma prova da banca CESP. Eu achei interessante, porque ela é de múltipla escolha, e no final dela tem uma questão discursiva em cada prova. E ela vai estar respondida em vermelho.
tanto as questões da múltipla escolha, quanto a dissertativa, a discursiva, desculpa. A discursiva, ela vai estar ali com um padrão de resposta, que seria aquele espelho que quem fez a prova colocou para a correção. Então, deem uma olhada, junto com um slide, lá na área do aluno, vai estar disponível para vocês uma prova de psicologia e uma prova de serviço social. Dá uma olhada no espelho de prova, para vocês entenderem como que o examinador faria a avaliação. O que vocês responderiam, e ele colocaria aquela resposta do lado para ter um norte, se vocês responderam certo. São poucas linhas, e aí vocês vão conseguir entender também como que é a clareza, coesão, objetividade, tudo isso que a gente vem falando, tá? Eu deixei para vocês colocarem lá, disponíveis para vocês baixarem e terem uma prova com a resposta oficial da banca para vocês se nortearem. Pessoal, estou passando o horário aqui, mas está tranquilo, tá? Daqui a pouquinho a gente termina. Vou ter 2 questões mais aqui para a gente falar. Vamos continuar ligado aqui. Essa questão aqui de estudo de caso, que é uma das que cai bastante, e que são muito desafiadoras. A gente até agora viu ali peça prático-profissional, ou a gente viu a questão aberta, né? A gente viu 2 de questões abertas. Mas, e o estudo de caso? E quando é apresentado um caso hipotético para vocês? Como que a gente responderia? Essa aqui eu acho que tanto quanto as outras, demandam compreensão correta e que vocês façam o esqueletinho aí do que está sendo pedido. Então, se coloca o seguinte: em um estudo social, conduzido por um técnico social que trabalha na Defensoria Pública da União, sobre a concessão do BPC, na esfera judicial, foram realizados atendimentos, entrevista e visita domiciliar com a autora da ação, uma senhora de 66 anos de idade e que mora com 3 filhos solteiros. Durante a entrevista, o profissional, além dos aspectos pertinentes à composição familiar, renda, moradia, saúde e gastos, observou que um dos filhos da idosa, com 19 anos de idade, é dependente químico, pois faz uso de crack e não realiza nenhum tratamento. Questão: considerando a situação hipotética descrita e os múltiplos aspectos a ela relacionados, elabore um texto dissertativo argumentativo, que a Betânia tinha me perguntado, abordando qual a direção que o profissional deve dar ao problema de saúde do filho da idosa. Vamos pensar aqui. Eu colocaria aqui, ó. Então, aqui, ó, uma senhora, 66 anos, processo judicial, né? Processo da Defensoria Pública da União para BPC. Tem 3 filhos solteiros que moram com ela. Um dependente químico. Isso aqui é o que nos é colocado. Já que, para a resolução da questão, o que ele pede? Que vocês elaborem um texto abordando qual a direção que o profissional deve dar ao quê? Ao problema de saúde do filho. Então, o que está pedindo aqui? Quais seriam os encaminhamentos, né? Qual que seria o quê? A direção. O que eu achei interessante aqui? Porque a gente vai ler ali BPC, outros filhos, e talvez a gente fique se atendo só às questões às condicionalidades, aos requisitos para a concessão do BPC, se esses filhos trabalham, etc. Mas o texto ele já coloca que foi feito o quê? Visita, entrevista, e que, para além da composição familiar, que é um requisito para a concessão do BPC, renda, moradia, saúde e gastos,
observou que o dos filhos dessa idosa, ele é dependente químico. E aí ele coloca esse estudo de caso com essa situação, pedindo que a gente dê um norte ali para o problema do filho. Então, algumas informações sobre a prova, quando se trata de estudo de caso, que a gente tem que avaliar. Um padrão de resposta. Nessa prova, é esperado que o candidato entenda sobre os instrumentais, sobre a importância do profissional conhecer a rede socioassistencial, para possíveis encaminhamentos, né, de acordo com as necessidades, se conheçam as políticas públicas. Então, quando se trata de um estudo de caso, é como se você estivesse ali mesmo com o usuário, resolvendo o problema na frente dele. Então, tanto o psicólogo, quanto assistente social, enquanto técnico social ou analista de políticas públicas, ele está ali diante do usuário e ele vai ter que resolver. E ele só consegue resolver entendendo dessa rede. Por isso que eu falo, gente, volta lá na minha aula do dia 4. É entendendo dessa rede, que eu falo da rede, né, do SUAS de BH. Entender os instrumentais que a gente tem na prática profissional, né, sabendo dessa questão da rede. E o que seriam os encaminhamentos? Os encaminhamentos são procedimentos de articulação entre a necessidade do usuário com a oferta de serviços. Então, ele tem que ser sempre formal e para a rede socioassistencial, ou seja, para outras políticas públicas. Se for necessário, gente, a gente pode também fazer contato com o serviço de destino para contribuir desse encaminhamento. Então, por exemplo, eu estou encaminhando uma família ao CREAS, há uma situação de violação. Eu posso também ligar e comunicar o CREAS, posso agilizar encaminhando um e-mail também, se meu encaminhamento ele vai ser via ofício ou comunicação interna. Eu posso, que é um documento escrito, um relatório com documento escrito, eu posso também ali, às vezes, agilizar, fazer uma comunicação para o quê? Para já antecipar a chegada do fato. Ou para que, olha, o encaminhamento formal está seguindo, mas é um caso de extrema urgência, né? Então, ele também pode, o encaminhamento, ele também pode ser procedido também com esse contato. Fácil, formal, mas a gente pode ligar, encaminhar e-mail para, né, ter uma agilidade no processo. Fazer estudos de caso com a rede. Então, na resolução aí, bacana, a Caroline coloca aqui, olha, reunião em rede com os profissionais de saúde que atuam no território do usuário, encaminhamento para o CAPS e acompanhamento dos equipamentos dos SUAS, principalmente atenção básica, média e alta complexidade. Bacana, Caroline, você foi no norte aqui da questão. Então, nessa resolução aqui, dessa situação hipotética supracitada, eu acho que é importante, embora o comando ele coloque aqui o problema de saúde do filho, mas seria importante pincelar sobre a situação da idosa, que, para além do profissional emitir o laudo para subsidiar a concessão do BPC, porque o profissional que vai estar ali atendendo, né, na Defensoria Pública da União, vai ser o profissional, ou psicólogo, ou assistente social mesmo, para poder fazer essa para concessão. Então, além de emitir o laudo para subsidiar a concessão do BPC, abordando as condições de vida da idosa e dos integrantes das famílias, além, né, as quais são analisadas em sua totalidade na perspectiva de integração social e econômica, ela deverá socializar que começa a resposta de fato. Então, lá, olha, além de fazer os encaminhamentos, emissão de laudo para subsidiar a concessão do BPC, deverá também socializar para o núcleo familiar de informações sobre o tratamento de saúde para usuários de drogas. Posteriormente, fazer o encaminhamento do filho da idosa para o CAPS, como a Carolina até coloca aqui, né, fazer um acompanhamento para o CAPS. Então, primeiro, deverá conversar com a família, se socializar, conversar com a família sobre o tratamento. Olha, eu vou conceder aqui, né, o laudo
para subsidiar a concessão do BPC para a família, diante das necessidades econômicas que a família passa, né, que tem o perfil para concessão do benefício. Dialogar, conversar com a família para socializando as informações para o tratamento da dependência química, o tratamento de saúde, e, posteriormente, após conversar com essa família, é o quê? Encaminhar o filho da idosa para o CAPS. Para o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e droga. Né? A gente tem o CAPS também, que é para transtornos mentais, para saúde mental, mas o CAPS-AD é para álcool e droga. E aí a gente pode colocar, dando espaço, o porquê que eu encaminharia para o CAPS. Porque esse é um serviço que tem o objetivo de resgatar a cidadania, tratar, né, mulheres e homens com dependência de álcool e outras drogas. Né? E o trabalho integrado entre o técnico social e a rede de serviços vai possibilitar um melhor resultado. Ou seja, padrão de resposta. Isso aí, Sandra, informar a idosa sobre os encaminhamentos que serão feitos. Por isso que lá está escrito, antes de encaminhar, está socializar com a família. Isso aí é um ponto muito importante. Então, ele coloca aqui, ó, deverá socializar para o núcleo familiar. Então, isso é extremamente relevante para a socialização, tá? Para a informação. E depois fazer o encaminhamento. Então, emissão do laudo para concessão, para subsidiar a concessão do BPC, né, dentre as vulnerabilidades econômicas que a família apresenta. Depois, socializar com a família sobre esse tratamento e fazer o encaminhamento para o CAPS-AD, especificando também por que o CAPS-AD. Vocês colocando ali na prova, encaminhar para o CAPS-AD. A gente pensando, não, eu sei que o CAPS-AD é para tratamento, né, usuário de álcool e outras drogas, eu sei. Mas quem pegar a minha prova e ler, sabe que o CAPS-AD tem essa funcionalidade? Obviamente, quem vai corrigir a prova é alguém também que é um profissional da área, que tem um conhecimento. Mas é relevante você colocar para o autor o porquê. Pensando nisso, que quem vai ler a nossa prova, a gente vai escrever para o outro entender. Então, colocar, olha, por que o CAPS-AD? Porque o CAPS, ele tem essa função e etc. Ele é para esse tipo de atendimento, o objetivo dele é esse. Pode finalizar colocando, né, dessa importância do profissional conhecer a rede de serviços. Né? Isso é extremamente importante. O profissional conhecer a rede de serviços e fazer os encaminhamentos. Estudo de caso, a gente vai demandar muito isso. Conhecimento da rede de serviços e conhecimento ali sobre encaminhamentos para essa rede, tá? E aí eu penso que sobre estudo de caso, se for cair questões de modelo de estudo de caso, lá quando fala da proteção social no SUS, pode vir ali uma questão de estudo de caso sobre as proteções sociais. Vamos embora. Essa é a última questão, tá, gente? Para eu não agarrar tanto vocês assim, mas a gente vai embora lá para estudar. Uma senhora de 50 anos compareceu ao CRAS, através de demanda espontânea. O que é a demanda espontânea? Ela foi ao CRAS sem nenhum encaminhamento. Quando a gente recebe encaminhamento de outros equipamentos, ou mesmo judiciais, mas ela não, ela foi por livre e espontânea vontade. Então, uma senhora de 50 anos compareceu ao CRAS através de demanda espontânea, alegando que sua neta de 3 anos estava sendo maltratada pelo pai, quando este a visitava. Informou também que sua filha de 30 anos, mãe da criança, não cuida da menina, que, embora elas morem na mesma casa, deixa a criança sob seus cuidados e não tem afeto ou vínculo com a filha, sendo negligente nos cuidados com a criança. Considerando a situação hipotética descrita e os múltiplos aspectos a ela relacionados, elabore um texto dissertativo argumentativo, abordando qual a direção que o profissional deve dar a essa situação.
Então, vamos lá. É uma senhora de 50 anos, que é a avó da criança. Senhora, 50 anos, avó, que é da criança de 3 anos, né? 3 anos. Ela foi ao CRAS, então ela foi ao CRAS para alegar o quê? Primeiro, maltratada pelo pai. Neta, maltratada pelo pai. E outra, que a filha de 30 anos, que é mãe da criança, então a filha, né? Vou colocar aqui mãe da criança. Mãe da criança, 30 anos, não cuida da menina, que embora morem na mesma casa, deixa a criança sob os seus cuidados. O que ela está colocando aqui? Que a filha dela mora com ela. Que embora elas morem na mesma casa, né? E seria então para a filha cuidar e não a avó, a filha deixa a criança aos seus cuidados. Então aqui, ó, não cuida da criança. Então quem cuida aqui é a avó. A avó da criança de 3 anos é que cuida dela. Não tem afeto ou vínculo e é negligente nos cuidados. Então, não cuida, ela já é o quê? Negligente e não tem vínculo. Gente, uma coisa que eu acho importante a gente considerar, o que é negligência? O que é negligência, gente? Se quiserem mandar aí no chat, pode me mandar. O que é negligência? Negligente é você saber que a pessoa ela precisa de algo e você não faz. É, por exemplo, você vê que a criança ela precisa que você vá lá e dê a ela uma comida e você não dá. É você ver um idoso que às vezes você tem que dar uma medicação e você não dá. É você ter a consciência que você tem que fazer aquilo e você deixa de fazer. Você está sendo negligente nos cuidados, tá? Então ela está sendo negligente e ela não tem vínculo afetivo com a filha. Então está perguntando o que deve ser feito. Acho que dessa situação aqui, o que me chama mais atenção é perceber que essa senhora foi num CRAS. É um equipamento de porta aberta, né? É a porta da assistência social. Só que, se a gente pensar nas proteções sociais, esse caso aqui, todo apresentado, é um caso de CRAS? Me responda aí no chat. Quem assistiu minha aula do dia 4 vai saber. Vai saber me falar se é ou não. Se é um caso de CRAS ou não. Estou esperando, hein, gente? Me responde aí no chat. É um caso de CRAS? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu dei a aula sobre o SUAS todinho, falando o que o CRAS tem, quais as competências, o CREAS, a proteção de alta complexidade. Coloquei tudo lá. Está nesse link aqui do YouTube. Está lá disponibilizada a aula. Vocês vão ver 2 aulas lá minhas. Uma com 1h54. Só tem a primeira parte da aula, tá? A segunda ainda vai ser posta lá. Mas tem um vídeo de 3 horas. Esse vídeo é a minha aula completa. Só que vai ficar com a tela de aguarde, a tela de intervalo, porque ele não foi editado ainda. Então, você só puxa lá e puxa a tela de aguarde até a hora que começar a aula. E na tela de intervalo também deve ser uns 10, 15 minutos. Vocês puxem ela lá, adianta o vídeo. Mas assistam, tá? Está lá para vocês. Assistam, para vocês entenderem das proteções, porque vai cair na prova. Estou achando muito bacana as respostas aqui. A Adriana coloca CREAS, que é média complexidade. A Lenice, a Caroline também, CREAS. Adriana, Lenice também coloca CREAS. Raquel PAEF, que é o serviço ofertado pelo CREAS.
A Lenice ainda coloca, muito bacana, tem violação de direito, juntamente com o Conselho Tutelar. E aquele ainda coloca, olha, contra-referenciar para o CREAS. Isso aí, a Sandra também, a Adriana Mendes, estou gostando de ver, tá, gente? Mas assistam, quem não assistiu e está lá para quantas vezes quiser assistir, tá? Vai no vídeo de 3 horas, adianta a tela lá, mas assiste porque ele está completo. Tá aí, ó, Grupo Ideal Preparatórios no YouTube. Primeiro, a gente vai entender que cada proteção social no SUAS tem sua função específica no atendimento à família ou indivíduo. Então, a gente vai saber que cada proteção ela tem sua vinculação a uma família, a um perfil, a uma função específica. O CRAS é a porta de entrada. E quem trabalha em CRAS como eu vai saber falar muito bem que a gente no CRAS recebe demanda para todas as políticas e todos os tipos de proteção. Justamente porque ele é a porta de entrada. E quem está ali no CRAS é muito demandado saber a rede, conhecer a rede. E principalmente por essas questões, porque a gente recebe todos os perfis de atendimento. E a gente tem que conhecer a rede para saber essa é a proteção do CRAS? Ou quais as outras políticas públicas, que são as políticas setoriais de saúde, de educação, de segurança, né? Então, ele é essa porta de... E ele é justamente o primeiro equipamento procurado. Esse é o momento inicial para o quê? Para a gente acolher, conversar, entender. Fizemos o acolhimento no CRAS. Se for em virtude de violação de direitos ou rompimento de vínculos, ou seja, violação de direitos e rompimento de vínculos, a demanda tem que ser o quê? Referenciada para o CREAS. Então, gente, o CRAS referencia para o CREAS e o CREAS contra-referencia para o CRAS. Então, a gente também tem que entender esse termo certo. No CRAS não vai contra-referenciar esse caso, porque esse caso não estava referenciado nele. Foi uma demanda espontânea que chegou a ele. Se estivesse referenciado no CRAS e o CRAS encaminhasse ao CREAS, porque depois do acompanhamento foi verificada alguma situação de violação, ok, mas o caso não está referenciado no CRAS. Então, ele foi uma demanda espontânea atendida lá e o CRAS vai referenciar a família e o indivíduo para o CREAS. Vamos supor que o CREAS faça todo o acompanhamento através do PAEF e que essa situação ela se resolva, né? Que essa família ali, a mãe consiga restabelecer os vínculos, que cessem as violações. O CREAS vai fazer o quê? Contra-referenciar para o CRAS. Ou seja, olha, CRAS, nós já fizemos aqui o nosso trabalho no tocante à resolução das situações de violações, e agora a gente vai encaminhar para que vocês façam um acompanhamento no PAIF, que é aquele atendimento, né, à família, ao indivíduo, para o quê? Para que essas situações não voltem a acontecer. O CRAS trabalha na prevenção. Ok? Então, havendo superado a problemática inicial, o indivíduo é contra-referenciado para o CRAS, né, para impedir esse retorno à situação inicial. Além dessa situação de referência e contra-referência entre CRAS e CREAS, isso também pode acontecer para outros serviços. Por exemplo, pode chegar lá no CRAS uma pessoa em busca de algum serviço que não é do CRAS, é da educação. Algum serviço que não é do CRAS, é da saúde. Muitas vezes, no CRAS, a gente recebe pessoas em busca de atendimento psicológico, entendendo que o psicólogo no CRAS vai fazer a função de terapia. E aí a gente vai encaminhá-lo, né, para a política pública correta, que é a de saúde. No CRAS, o psicólogo é um técnico social, ele não exerce a terapia. Então, a gente vai encaminhar para os equipamentos de saúde ou da educação. Né? Então, a gente também, além de encaminhar para o CREAS, a gente pode fazer. E pode também enviar o caso para o Conselho Tutelar. Deve-se ter claro também que essa referência e contra-referência envolve a articulação intersetorial, né? Que tenha que funcionar essa rede corretamente ali, com a rede conversando, articulada entre si, para que haja uma resolução para a família. Obrigada, viu, Keila?
Olha, o que eu coloco aqui para vocês é, na situação hipotética, então, apresentada. Aí, eu já pulei aqui, mas o que a questão estava me pedindo? Que eu fizesse um encaminhamento aqui, a resolução da situação, dessa direção. Aqui não especificou, lá no comando da questão, como foi o outro, que falava especificamente do filho, né, encaminhamento para a saúde do filho. Aqui pediu para que eu fizesse o encaminhamento geral dessa situação. Então, na situação hipotética supracitada, o profissional deverá referenciar, porque o caso não estava referenciado no CRAS, então ele vai referenciar o núcleo familiar ao CREAS, devido ao quê? O que é competência do CREAS também? São os vínculos fragilizados, violações e negligências nos cuidados com a criança. Porém, o caso também deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar para apuração da denúncia de maus-tratos que a criança vem sofrendo por parte de seu pai e negligência por parte da mãe. Né? Então, pode ser encaminhado para ambos. Esse encaminhamento, como eu disse, pode ser feito via relatório, formal em papel, por e-mail, e é importante, nesse caso, ligar também. Muitas vezes, gente, por exemplo, na minha prática profissional lá no CRAS, vem uma família, vou supor que eu estou atendendo essa senhora, ela expõe essa situação. Eu pergunto para ela o seguinte, eu vou fazer um contato com o CREAS, é possível que a senhora vá ao CREAS nesse momento? Ou hoje, eu posso ir lá, eu posso sair daqui e ir lá. Então, aguardo um pouquinho, ligo para o CREAS, converso com a equipe, com a coordenação. Estou com um caso aqui, é um caso grave, que envolve uma criança de 3 anos. Eu vou fazer o relatório formal, mas essa pessoa já pode, inclusive, ir aí, para que possa agilizar essa demanda? Hoje não tem, mas eu marco para ela vir amanhã, ou pode pedir para que ela venha já de uma vez. O mesmo caso com o Conselho Tutelar. Então, a gente vai fazer esse encaminhamento. Então, vai caber ali, na hora da resposta, que vocês coloquem essas informações no papel. Vocês entendem que é o conhecimento que vocês têm, já de rede, já dessa operacionalização, já das leis, da forma de gestão do SUAS, que vocês vão colocar no papel? E isso que é uma questão discursiva, pessoal. Eu espero ter contribuído com vocês nesse aulão de hoje para o entendimento do que é uma questão discursiva, que são esses modelos de pergunta aberta, que vocês vão colocar como uma forma de uma redação, mas é um texto respondendo ao que lhe foi pedido, com objetividade, com clareza. Pode ser uma peça prático-profissional, mas é muito pouco utilizado esse formato. Pode ser também o estudo de caso, que é um caso real, que vai ser colocado para vocês darem os devidos encaminhamentos. Destrinchem para que vocês possam compreender. Coloque o que é pedido, para vocês não perderem o foco e conseguirem o quê? Absorver aí e entender certinho, tá? Eu agradeço vocês. Quem quiser colocar alguma questão no chat, a Débora colocou que travou. Tá ok, Débora. Se alguém tiver alguma colocação, põe aí, porque a suporte do Ideal tá acompanhando. Ô, Adriana, obrigada, viu? E participa da nossa aula, assiste a aula do dia 4, se você não assistiu, está lá no YouTube. E, gente, deixa o convite. Matricula, a matrícula está aberta aí. A gente vai começar o curso com transmissão ao vivo em janeiro, mas já tem material lá para estudar. Vamos embora para vocês terem a dominância aí do SUAS nas partes, tanto de questão de múltipla escolha, quanto questões aí discursivas, que são as questões abertas, tanto para assistentes sociais quanto psicólogos, tá? O curso são para as duas áreas aí, que é o núcleo comum das duas áreas. Deixo aqui para vocês a última frase, ó. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Quem ganha, gente, com o nosso estudo, além de nós mesmos, os nossos usuários, porque vão ter cada vez mais profissionais mais capacitados e preparados aí. Esse é meu Instagram, deixo aqui para vocês também meu Instagram. Então, quem quiser pode me chamar, pode me mandar um direct. Eu geralmente mando o pessoal meu celular para a gente poder conversar.
Estou à disposição de todos vocês aí. Obrigada, tá? As temáticas das questões vão ser abordadas no curso. Obrigada, Lenice. Obrigada, pessoal. Olha, as temáticas são aquelas 3, Caroline, lá do início dos slides. Vou colocar aqui de novo para vocês. Só vindo aqui, ó. Que o pré-edital já trouxe, olha. Proteção social, gestão, provimento e controle social no SUAS. 3 questões, possivelmente uma de cada. E aí, estudando aqui no ideal, você vai se preparar. Tá bom? Para as 3. Eu que agradeço vocês terem passado essa tarde aqui comigo. Muito, muito obrigada mesmo, pessoal. Beijo para vocês e a gente vai se encontrar em outras aulas ainda. Tchau, tchau.